Olá, boa tarde. Em nome da Sodexo, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um Conexões ao Vivo, que traz conhecimento, inspiração e conexões de ideias, pessoas e negócios nesse novo formato de debate, nesse novo formato de encontro. Conexões ao Vivo faz parte de uma plataforma incrível da Sodexo chamada Conexões, que é um programa de cultura, inovação, com conteúdos relevantes, tendências, experiências, cursos e conexões de negócios. A Conexões ao Vivo tem como objetivo promover bate-papos relacionados a assuntos de qualidade de vida sob diferentes perspectivas, de especialistas, influenciadores digitais, formadores de opinião, colaboradores Sodexo, clientes e parceiros. Eu sou a Renata Quintela e hoje vamos falar de um assunto muito relevante que provavelmente ocupa grande parte do seu dia e da sua rotina: as reuniões de trabalho. Vamos combinar, gente? Seja presencial ou por videoconferência, como eu disse, ela ocupa vários momentos do nosso dia e precisam ser bem aproveitadas, vamos falar a verdade. Olha só, um prejuízo de quase $500 bilhão. Essa é a estimativa de um estudo sobre o custo de reuniões inúteis ou ineficiente para as empresas feito pelo Doodle em 2019. Mais de 6.500 executivos dos Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha foram ouvidos e eles só reforçam que as reuniões de trabalho precisam ser mais efetivas. Bom, então hoje, nessa tarde, nesses minutos, que tal nós aprendermos algumas técnicas para fazer a sua parte e tornar esses encontros profissionais realmente produtivos? Sobre esse assunto tão interessante, nós temos aqui 3 especialistas, nossos convidados muito especiais, que já vão conversar com a gente. A Arnelle Champetier, seja bem-vinda, Arnelle. O Marcelo Muito obrigada. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Renata. E a Mônica Torquato. Seja bem-vinda, Mônica. Bom, eu vou pedir que cada um agora se apresente rapidamente para a gente começar o nosso bate-papo. Por favor, Arnelle, se você quiser se apresentar. Então, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto tão importante, né, que ocupa tanto tempo do nosso dia. Meu nome é Arnelle Champetier, eu sou diretora da Yogist. A Yogist é uma empresa que é especializada em yoga corporativo, ou seja, como que a gente traz benefícios de regulamento do estresse, de alívio de todas as dores que a gente tem quando ficamos sentados na frente de um computador. O que tem de mais atual que isso, na sua rotina, sem sair da sua cadeira. E eu faço parte da iniciativa que chama Body Mind Tools, que eu formei no início da pandemia com o Marcelo, que vai se apresentar depois. E, enfim, eu vou trazer hoje para vocês algumas dicas práticas, realmente, que vem do yoga, como que a gente consegue utilizar isso no nosso dia a dia. Que legal. Muito bem. Muito obrigada. Marcelo, se apresente. Legal, obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Marcelo Egé, eu sou da Ser Total. Ser Total é uma empresa de psicologia comportamental, psicologia do trabalho. A gente existe já há mais de 20 anos, são 21 anos de história. E no nosso trabalho a gente ajuda pessoas a melhorar a sua rotina, ajudamos empresas a melhorar a sua performance. Essa iniciativa que eu montei com a Arnelle no começo desse ano, que é a Body Mind Tools, é o que nos trouxe aqui. Nosso objetivo é mostrar para as pessoas que com muito pouco tempo, todos os dias, a gente diz com 4,5 minutos, você consegue mudar a tua vida, melhorar a tua performance, melhorar a sua saúde e ser mais feliz. E, logicamente, que isso inclui as reuniões, né? Espero que a gente tenha um bom papo. 4,5 minutos, fica ligado. Eu vou sair daqui muito diferente do que eu cheguei, tenho certeza. Mônica, por favor. Olá, boa tarde a todas. É um prazer imenso estar aqui. Realmente é um tema que já há algum tempo vem trazendo questionamentos para dentro das organizações, né? Como é que a gente faz com que essas reuniões sejam mais eficientes, como é que
a gente otimiza esse tempo junto e aumenta a colaboração. E então acredito que vai ser uma hora de um bate-papo muito divertido, com muitas dicas, temos muito que trocar, muito que aprender. Eu sou psicóloga e psicanalista, estou na Sodexo como responsável por recrutamento, seleção, treinamento e desenvolvimento há mais ou menos uns 7 anos, mas já estou aí na carreira de recursos humanos por mais de 15 anos. Então, obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui com todos vocês. Que bom. Muito obrigada pela sua presença também. Bom, como toda reunião precisa ser bem produtiva, eu fiz a minha lição de casa e dividi ela em 3 partes. A gente tem 50 minutos e muito assunto pela frente. Então, eu dividi em antes da reunião, durante uma reunião e depois da reunião. Bom, e para começar o nosso bate-papo, nós trouxemos 5 perguntas de 5 influenciadores digitais que fazem muitas reuniões durante o seu dia. E eles quiseram fazer algumas perguntas para vocês. Vamos ouvi-los? Meu nome é Muripinho, sou presidente da Associação Brasileira de Startups e investidor anjo. Uma grande parte do meu dia é ficar fazendo reuniões. E eu sempre carrego comigo aquela famosa frase: essa reunião poderia ter sido um e-mail. E eu já tentei de tudo. Reunião em pé, reunião com tempo cronometrado, reunião onde todo mundo tem que sair com alguma ação. Mas eu continuo em busca do jeito certo de fazer. Qual é o jeito certo de ter uma super reunião eficiente, que não tome tempo e que traga resultado? Fala, moçada que está participando do Conexões ao Vivo do Sodexo. Estou muito feliz pelo convite de estar aqui falando para vocês. Meu nome é André Diamant, eu sou criador da metodologia Filosofia Sexy Canvas, ex-presidente da Associação Brasileira de Startups, e acho que posso hoje adicionar também descabelado. A pergunta que eu quero fazer, e eu quero muito a resposta sincera, aqui no Brasil especialmente, as pessoas têm muito medo de fazer as perguntas de verdade, honestamente, e às vezes até de dar uma opinião sincera numa reunião. Muitas vezes porque tem diretores, tem gente hierarquicamente acima da gente, e as pessoas, por medo de incomodar, acabam não dando críticas construtivas, comentários verdadeiros que poderiam otimizar a empresa como um todo, e se perde muito tempo com esse jogo de ego, esse jogo de medo, essa preocupação. Como resolver esse problema de uma vez por todas do brasileiro? De emitir uma crítica construtiva e eu acho que até mais importante, de receber uma crítica construtiva sem sentir que está sendo atacado pessoalmente. Essa é a minha pergunta para vocês e tamo junto. Oi, como vai? Tudo bem? Eu sou Leandro Branquinho, eu sou especialista em vendas e tenho uma pergunta para fazer sobre reuniões. Primeiro, antes de mais nada, parabéns à Sodexo por esse projeto tão legal que é o Conexões ao Vivo. A minha pergunta é a seguinte: uma vez eu dei treinamento para uma empresa que gosta de fazer reuniões semanais e a cada semana é uma pessoa da equipe que fica responsável pela pauta e responsável por dar treinamento sobre um dos produtos. Eu quero saber o que vocês acham desse formato. Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Edson Mackenzie, empreendedor e investidor de startups. Muito obrigado por todo o conteúdo que vocês estão compartilhando aqui nessa live para a Sodexo. É um prazer estar aqui mandando a minha pergunta. Então vamos lá. Bom, com a pandemia, a gente percebe que as reuniões ficaram cada vez mais frequentes e um bom protocolo para tirar melhor proveito delas ainda mais necessário. E minha pergunta é essa para vocês: como é que a gente pode mandar bem numa reunião? Obrigado, gente. Estou esperando a minha resposta. Olá pessoal, eu sou o Vabo e eu gostaria de saber quais são as melhores práticas para se conduzir bem uma reunião. Por exemplo, qual a importância de começar e terminar no horário levando em consideração a cultura brasileira? Nossa, muito interessante todas essas perguntas, né? Então vamos começar por partes. Antes, o que fazer antes de uma reunião? Os nossos convidados daqui a pouco vão falar sobre isso, mas eu tenho aqui algumas perguntas. Quais os critérios para convocar uma reunião? Como definir propósito e papel de cada participante na hora de agendar? Quem deve ser convocado? Qual a função da opcional? E qual a limitação do número máximo de participantes para garantir que uma reunião seja produtiva? Pode dar não em invite de chefe? Precisamos mesmo de tanta reunião? A frase, mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail, faz sentido? Como se preparar para garantir uma reunião efetiva? São muitas perguntas e eu tenho certeza que vocês têm as respostas. Quem quer começar a falar sobre isso? Bom, Armelle, quer falar você? Quer abrir?
Eu estava pensando em perguntar para a Mônica, o que a Sodexo tem, quais as recomendações que vocês deram para suas equipes nesse tempo, né, que a gente sabe que a tendência é encher a agenda da agenda de reuniões. Então, achei interessante começar com isso, Marcelo. Bora. Tá ótimo. Então, pensando um pouquinho antes das reuniões, né, eu acho que vieram uns questionamentos muito importantes. Então, a primeira grande dica que a gente dá dentro da Sodexo é assim, essa reunião é realmente relevante, importante, esse assunto precisa ser discutido entre mais de uma pessoa, ou é uma informação que pode ser compartilhada com um e-mail? Então, a primeira grande reflexão é a necessidade daquela reunião realmente acontecer. É o primeiro grande passo. O segundo é convidar só quem vai ser parte desta reunião. Se o colaborador foi convidado para participar de uma reunião, ele tem que ter voz ativa, ele tem que contribuir, ouvir e ter participação. Ele não pode entrar mudo e sair calado. Esse é um bom termômetro. Se aquela pessoa entrou muda e saiu calada da sua reunião, talvez ela não precisasse fazer parte daquele invite, né? E o número exato de participantes, não existe um número mágico. Existem algumas empresas como a Amazon que adota a questão das 2 pizzas grandes, né? Se 2 pizzas grandes é suficiente para abastecer os membros daquela reunião, é o número máximo de participantes. Se não, repense o número de pessoas que você está convidando. E outra dica que é muito relevante, porque os sistemas que agendam as reuniões, eles vêm automaticamente com horários pré-determinados de 1 hora de reunião. E aí, às vezes, a gente entra nesse automático e agenda 1 hora, o que talvez pudesse ser resolvido em 40 minutos, 45 minutos, e hoje, nesta situação de trabalho remoto, as reuniões seguidinhas, elas têm enchido os calendários, né, os cronogramas, e deixado pouco espaço para a resolução das outras atividades. Então, a minha dica é, pense bastante sobre o tempo necessário da execução daquelas tarefas. Será que vai no automático 1 hora, ou se a gente pode marcar 40 minutos, porque 15, 20 minutos entre uma reunião e outra é importante para que você levante, respire fundo, tome uma água, responda um e-mail, faça suas anotações do que ficou pendente da reunião que você acabou de participar. Então, acho que pensando no antes da reunião, essas são algumas dicas gerais que a gente tem trabalhado aqui na Sodexo para tornar as nossas reuniões mais eficientes. Ótimo, realmente faz super sentido. Eu gostaria de pegar o... Vai, Marcelo. Não, pode ir você, Armelle, por favor. Eu queria pegar o gancho do que a Mônica falou, né? Dessa importância da gente levantar, tomar uma água, respirar fundo. Realmente, a gente escuta muito histórias assim de gente que emenda uma reunião com a outra, não toma tempo de almoço. Então, acho que até que tem que encaixar nesse tempo de reuniões, o tempo de relaxar, até talvez o tempo de levantar, talvez pode ser até um hábito, quando você começar a reunião, falar, alguém precisa aqui de levantar, a gente pode adiar de 3 minutos só para dar esse tempo no início da reunião e ter certeza que está todo mundo bem confortável, bem disposto e não está segurando xixi durante a reunião inteira. Então, é um exemplo só, mas eu achei, assim, de todo super bom senso essas orientações da Sodexo. Eu achei tão interessante uma vez, Anela, que uma vez eu participei de uma reunião e a primeira pergunta que a pessoa me fez foi assim, como é que você está chegando nessa reunião? Nossa, isso foi muito bom, sabe? E aí perguntou para todo mundo, como é que vocês estão chegando nessa reunião? A pessoa, eu estou cansada, não, eu estou bem, tá, beleza. Aconteceu a reunião e depois, como é que vocês estão saindo dessa reunião? Foi muito legal. Essa prática, Renata, é uma prática que tem sido popularizada agora, principalmente da pandemia. Ela já existia, mas ela foi intensificada, que é o que a gente chama de check-in emocional. Check-in e check-out emocional. Eu vou aproveitar e já vou dar minha opinião, né, sobre as tuas perguntas, mas
eu vou dar uma ênfase maior exatamente nessa parte, que eu acho que é o que ninguém costuma olhar, né? Primeiro que, assim, as reuniões, elas são parte da nossa vida, né? E como parte da nossa vida, a gente deveria pensar realmente se elas valem a pena. Porque cada minuto que a gente está vivendo, ele não volta mais, né? O tempo ele é inelástico, né? Não dá para a gente encurtar e esticar. E o Milor Fernandes uma vez escreveu, né? Grande cartunista e humorista, disse assim que quem mata o tempo não é suicida, não é um assassino, é um suicida. Né? Então acho que todo mundo deveria parar para pensar realmente se vale muito a pena, que é o que a Mônica colocou, né? A segunda questão é o que a Armelle trouxe, né? E que você também colocou. Nós somos pessoas, nós somos seres humanos. Então, a gente tem emoções, a gente tem um corpo, e tudo que a gente vive está dentro deste corpo. Isso é uma coisa que nós, na Body Mind Tools, né, nessa iniciativa nossa, minha e da Armelle, a gente explora muito, né, que as pessoas se deem conta de que tudo que a gente faz acontece dentro do nosso corpo. Então, se a gente não der atenção para esse corpo, que precisa de descanso, precisa de relaxamento, precisa de prazer, precisa de alimento, né, precisa de água, né, de exercício, né, tudo isso é importante para que a gente pense melhor, para que a gente seja mais criativa, para que a gente seja mais realizadora, né? Ou seja, o corpo é tudo. Então, uma dica eu acho que é importante para qualquer reunião, né? Antes de qualquer reunião, seja você o organizador da reunião, organizadora da reunião, ou uma participante da reunião, lembrar que você tem um corpo. E que esse corpo tem regras, ele precisa de espaço, ele precisa de cuidados. Né? E a gente até pensou, né, Armelle, não sei se dá para fazer aqui, Renata, e fazer um exercício com os participantes, ou seja, mostrar para os participantes como a gente costuma sugerir para os nossos clientes, né? Como é que a gente deve se preparar para uma reunião. O que você acha? Bom? Claro, vamos lá. Armelle? Então vamos. A ideia aqui é fazer uma coisa muito simples, vai tomar menos tempo, a gente nem vai chegar nos 4 minutos e meio que prezamos. É uma forma de fazer essa pausa e de dar uma respirada profunda. Isso porque a respiração, a gente sabe isso na prática de yoga, é uma ferramenta que utilizamos sempre. A respiração, ela ajuda a diminuir o estresse, a diminuir os batimentos cardíacos, e a gente usa ela como âncora para levar a nossa atenção para essa respiração. E nesse momento que você enche sua mente de sensações relacionadas à respiração, os outros pensamentos da sua reunião anterior, de todos os seus medos, expectativas para a reunião que você vai entrar, eles vão dar uma pausa e você consegue entrar mais refrescado, como um power nap, é quase isso, um reset relâmpago antes de entrar na reunião. Então, o exercício é muito simples. Eu vou vocês vão fazer comigo? Vamos. Sim. Tá bom. Então, deixa eu estar aí. Vocês primeiro sentar bem reto na cadeira. A gente pode fazer isso de olhos fechados, se você se sentir confortável. Se não for algo confortável, escolhe um ponto de vista para baixo, para você abstrair um pouco, abstrair da tela, ver outra coisa. E relaxar as mãos para os seus joelhos. Quando você faz isso, você começa a questionar o seu corpo. O que eu sinto agora? Por exemplo, tem essa dorzinha nas costas que eu sinto sempre. Ou, eu sinto muito o contato do meu quadril na cadeira, sinto que eu estou bem enraizado na minha cadeira. Você pode até mexer os pés, os dedos dos pés, sentir o contato do chão na sola do seu pé. Vai fazendo um escaneamento de todo o seu corpo aqui, sentindo como está o seu corpo nesse momento. E depois disso, vai levar a sua atenção para a sua respiração. A gente costuma respirar pelo nariz. E aqui vamos tentar sentir quando você respira. Onde que acontece essa respiração? É uma respiração mais alta, mais superior? Você percebe seu peito se elevando e se abaixando? Que isso é a respiração reflexo. Não é tão profunda, mas já é uma respiração. E aos poucos vai tentando descer para o abdômen, para as costelas flutuantes, essa sensação de
Inspiração, expansão do seu rosto. E exalação, tudo se fecha, as costelas voltam e você leva o umbigo para dentro. E com isso a gente consegue conquistar uma respiração mais profunda, mantendo os ombros bem longe das orelhas, bem relaxados. A cada inspiração você tenta chegar um pouquinho mais longe. A gente vai fazer só mais 2 aqui para sentir a evolução em cada respiração. Depois da segunda, vai abrindo os olhos bem devagarzinho, se acostumando de volta à luz, vai voltando aí para o seu foco, o seu ponto de foco, a sua tela no caso. E percebe, toma um segundo aqui, talvez a Renata queira compartilhar, a gente usou 30 segundos, né, acho, para fazer isso. Mas qual que é a sensação depois de só ter tomado 10 respirações um pouco mais profundas? A gente só levou a nossa atenção para dentro, não fez nada demais, né? Maravilhoso. Esse exercício fortalece a gente, né, para encontrar o eixo, assim, do que precisa ser feito antes de uma reunião. É muito importante. Dá até para dar invite, dá para recusar o invite do chefe com essa exercício. Posso fazer uma colocação? Depois eu queria ouvir como é que é essa coisa encarada dentro da Sodexo, queria ouvir a Mônica. Mas, assim, a resposta para essa pessoa que fez essa pergunta é absolutamente sim. A gente deve dizer, recusar qualquer coisa que seja improdutiva. Né? Então, se você está segura de si, de que o teu tempo vai ser melhor aplicado numa outra coisa, a gente tem que dizer para o chefe, porque eu acho que qualquer chefe assim, inteligente, né, vai compreender que o que ele espera da sua profissional que trabalha com ele ou o profissional que trabalha com ele é que sejam sinceros e sejam eficientes, sejam produtivos. E, às vezes, atender o chefe naquela hora não é a melhor opção. Né? Tem um autor de gestão do tempo que é muito conhecido, que chama Alan Lakein. Ele diz que a gente tem que se fazer essa pergunta todo instante, qual é o uso do meu tempo, o melhor uso do meu tempo neste momento. Agora, o que impede as pessoas de dizerem isso para o chefe? Elas têm medo. Né? E o medo é uma emoção básica. A gente costuma trabalhar na Body Mind Tools, né, no nosso projeto, com 4 emoções básicas. Depois eu vou aprofundar isso aqui, se a gente conseguir, né, ao longo da nossa fala. Uma delas é o medo. É uma das emoções básicas dos seres humanos, dos animais, na verdade. Todos nós, animais, compartilhamos essa emoção. E como qualquer emoção, ela é instintiva e ela é boa. Todas as emoções são boas, elas foram colocadas dentro de nós, pela natureza, para nos proteger. E a gente só conseguiu chegar até aqui, os nossos antepassados, porque tinham essas emoções. Então, ter medo, ter alegria, ter tristeza e ter raiva faz parte de nós. Então, quando eu sinto medo de dizer para o meu chefe, olha, gostaria de continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu preciso ter muita autoconfiança. E como é que eu consigo isso? Dos caminhos é a meditação. Isso que a Armélia acabou de fazer. As pessoas estão começando a compreender isso no Ocidente, apesar disso já está aqui há muitos anos, mas as pessoas ainda encaram meditação como algo ligado à religião, que é uma coisa meio metafísica, que não sabe, assim, que não é concreta. Na verdade, a meditação é uma prática saudável que pode ser feita com muito pouco tempo, né? Com 4 minutos e meio, né? Às vezes menos até, e o efeito é muito bom. É através dela que a gente consegue essa autoconfiança para colocar o medo instintivo, né, no lugar dele. Ele é importante, obrigado por você estar nos ajudando, medo, mas eu preciso falar para o meu chefe que não. Então, a resposta tem que falar sim. Como é que vocês tratam isso na Sodexo, Mônica? Então, eu acho que mais do que, além de olhar quem te convidou, o assunto daquela reunião é importante, né? Então, o chefe está te convidando para falar sobre o quê? Aquele assunto eu posso contribuir, faz parte do meu job, é algo que... Porque eu posso muito bem
ao invés de simplesmente falar não, explicar para ele que para aquele assunto talvez eu não seja a pessoa mais indicada para participar, ou que dentre as atividades que eu estou naquele momento, eu vou ter que atrasar algumas entregas para participar daquela, e compartilhar, conversar com o meu chefe e entender o porquê daquele invite ter chegado até mim. Né? Talvez ele tenha uma ideia que eu ainda não consegui entender. Então, a minha sugestão é que, caso você fique na dúvida sobre aquele invite, não vá para a reunião na dúvida, chame o chefe no WhatsApp, chama o chefe no bate-papo ou pergunta: qual é a sua expectativa da minha participação nessa reunião? E aí você vai ficar mais confortável de responder não, ou até o chefe vai dizer para você: poxa, estava equivocado, não era você que tinha que participar. Entrega o que você tem que entregar, que eu vou trazer outra pessoa para cá. Essa participação do antes ou podemos seguir para o durante? Marcelo, você quer falar mais alguma coisa sobre o antes da reunião? Arnelli? Vocês estão me ouvindo? Vamos seguir. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo? Sim. Então tá bom. Uma coisa que eu queria falar, complementando o que o Marcelo disse, que é muito curioso, porque nós estamos lidando com o que nós temos de mais precioso, que é o nosso tempo, né? Que é a única coisa que nós temos e é algo que não volta mais. Então, é muito interessante pensar por essa perspectiva. Eu queria falar para as pessoas que estão nos assistindo, se quiserem mandar as perguntas, podem encaminhar que no final nós vamos ler para eles responderem. E se vocês também têm alguma história interessante, engraçada ou trágica que aconteceu durante alguma reunião de trabalho, compartilha com a gente, que a gente quer saber também. Vamos então agora para a parte do durante uma reunião. Vou fazer umas perguntas. Abrir ou não abrir a câmera? Eis a questão, principalmente nesse ano tão atípico que estamos vivendo, né? Existe uma linguagem corporal em reunião virtual? Qual a etiqueta para uma reunião? Horário, roupa, postura, caras e bocas. Como vender suas ideias? Todo mundo precisa falar? Isso a Mônica já falou, né, Mônica, sobre falar durante uma reunião. Como não atropelar a fala de outras pessoas? Quais as técnicas para respirar fundo? Isso aí é para você, Eneli. Como resolver os conflitos durante a conversa? Qual o tempo de duração ideal? Então, esses são alguns questionamentos que a gente pode conversar e discutir durante uma reunião. Quem quer começar? Alguém quer começar? Vamos voltar a pergunta, então. O Marcelo caiu, que ele está tentando me chamar aqui. Eu acho que ele voltou. Voltou? Voltou, Marcelo? Já estou aqui. Eba! Tá bom. Que ótimo, então. Então, quais as técnicas para respirar? Aos psicólogos. Perdão. Perguntar o quê? Imagina. Eu ia dizer, aproveitar a volta do psicólogo, e a Mônica também falou que para entender essa coisa de câmera, né? Tem uma outra vez que você comentou, quando a gente preparou, né, esse encontro, o Marcelo comentou de uma pesquisa que foi feita, né? Ou assim, eu não quero falar porque é o assunto dele, mas assim, Marcelo, o que você pode lembrar essa colocação que você tinha feito sobre o efeito de deixar as câmeras fechadas? Meu áudio está aberto já, mas tem uma discussão muito acalorada hoje no nosso meio, né, dos treinadores, né, que estão usando muito, né, o meio do Zoom para fazer treinamentos. Se a gente deve exigir que as pessoas mantenham as câmeras abertas ou não. Quando começou a pandemia, eu e a Armeli fomos solicitados a fazer muito apoio de equipes que estavam entrando em home office. Aquele home office bagunçado, né, que todo mundo entrou, que era todo mundo junto e misturado, com galinha, periquito, papagaio, os filhos, a sogra, todo mundo na mesma casa ao mesmo tempo. E então as pessoas, naquele momento, uma coisa que era a nossa preocupação era que as pessoas teriam que ficar afastadas socialmente. E isso é muito amedrontador para um ser humano, né? Nós humanos
temos, assim como qualquer animal na natureza, a gente precisa do contato visual. O contato visual, o contato físico, ele é importante, né? Mas, no mínimo, a gente ter sinais, e nós, humanos, precisamos de sinais visuais. Com afastamento social, o único jeito de ter isso era a câmera. Então, a gente aconselhava os nossos clientes, olha, estimulem que as pessoas façam reuniões com câmera. Muito bem, 7 meses depois, as pessoas estão de saco cheio da câmera, para falar o português claro. Elas não aguentam mais, elas estão se sentindo invadidas. Tem, inclusive, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho tem se pronunciado a respeito do que eles acham que é uma invasão de privacidade. Bom, esse assunto ainda não terminou, porque a gente continua achando que em treinamentos, por exemplo, é importante que as pessoas se vejam. A gente está fazendo um treinamento e como é que você vai, né, falar com as pessoas, você não está vendo se elas estão ali, né, não tem interação. Tem muita reclamação de consultores, professores universitários, olha, a galera está com as câmeras desligadas e tal. Então, a nossa posição hoje é a seguinte, a gente explicar para as pessoas que se olhar é uma das poucas coisas que a gente ainda consegue fazer nessa pandemia. É o contato possível, humano, já que a gente não pode se encontrar para apertar a mão dos outros, abraçar, etc. Né? Mas se você se sente mal, e, na verdade, a gente se sente mal, tanto é que o Zoom, nesse meio tempo, do começo de março para cá, eles disponibilizaram um botão para você desligar a tua câmera, que é uma coisa que os outros aplicativos não têm, né? Você pode desligar a autovisualização para não ficar se olhando, porque você se olhar o tempo inteiro, né, na câmera, por exemplo, é algo que no mundo real não existe. Quando a gente está numa reunião, você está olhando os outros, não está olhando a si mesmo. Então, essa coisa da câmera, ela tem truques que a gente ainda não sabe completamente, mas pelo menos nos grupos em que eu participo, a regra, né, a recomendação façam as pessoas se sentir confortáveis, porque elas já estão desconfortáveis demais nos últimos tempos. Não sei se eu expliquei, mas... Explicou muito bem. Uhum. Muito bem. E você acha que vai manter as reuniões virtuais, mesmo no ano que vem, quando terminar a pandemia? Você acha que é uma tendência, sim? Então, a gente tem mapeado e tem acompanhado estatísticas aqui no Brasil e fora do Brasil. A gente criou até um grupo de trabalho remoto, né, de empresas, até quem está nos ouvindo, se quiser entrar, depois é só falar com a gente, é um grupo para compartilhar todas essas práticas e tal, porque tem muita coisa que está sendo criada, assim, na medida que a gente avança, né? Na média, o que a gente tem ouvido é que a maioria das empresas vão manter o home office pelo menos parcial, porque o benefício para muita gente é muito grande, não ter que pegar trânsito, ficar mais em casa. Lógico, um home office decente, né? Como eu falei, né? Não essa coisa que a gente fez nesse tempo, que foi muito sem planejamento, mas agora as coisas entrando no eixo. Então a tendência sim, Renata, eu tenho sentido que sim, a maioria das empresas vão manter, pelo menos parcialmente. Eu estimo que 70% das empresas, 80% das empresas vão ter pelo menos 3 dias de home office garantido para as pessoas que quiserem, porque tem gente que não quer. Então, de novo, né, a regra também é a mesma. Como é que você se sente, qual é a tua sensação, né, de fazer home office definitivamente o tempo integral. E as empresas sabem que reunir as pessoas de vez em quando é importante. Então, eu acho que sim, vai manter os benefícios para produtividade e para custos é impressionante, né? E as pessoas se sentem bem. Fora essas coisas que são chatas, mas, as crianças voltando para a escola, né? Eu tendo um espaço um pouco mais organizado em casa, com recurso, uma cadeira melhor, uma boa conexão de internet, é genial, né? Não tem que pegar 2 horas de trânsito. A maioria dos paulistanos pegavam isso todo dia. É 2 horas jogada fora, né? Agora você não tem, você está em casa, né? Mônica, não sei como é que é aí. Não, acho que você trouxe a palavra-chave. Respeito, né, a privacidade alheia, entender que cada um tem um momento, ser muito empático com o momento do outro. Para as reuniões que são obrigatórios o uso de câmera, a gente avisa com antecedência. Então, se eu vou ter uma reunião, um treinamento, como você trouxe, Marcelo, em que é importante essa troca, em que a gente quer se ver, a gente vai mandar no invite da reunião que a gente sugere que a câmera seja aberta para a pessoa conseguir se preparar, pentear o cabelo,
organizar um cantinho, né? Então eu vou ficar no quarto, eu vou ficar mais reservado. Então, se o uso da câmera ela é uma condição boa, se é importante para aquele evento, a gente avisa com antecedência e a gente deixa as pessoas muito à vontade para abrirem ou não as câmeras. O líder tem um papel fundamental de dar o exemplo, né? Então, se o líder entende que essa troca, a gente procura, de alguma forma, sempre estar disponível, sempre abrir a câmera, sempre olhar nos olhos do colaborador, mas se ele não abre, eu não questiono por quê, eu não peço para ele abrir, e eu deixo ele muito à vontade, porque eu não sei o que está acontecendo, e de alguma forma a gente está entrando na casa das pessoas, né? Claro. Sem ser convidado, a gente está dentro das casas. Então, eu acho que vai muito bom senso, assim, a gente tem que ser muito empático neste momento. Então, não existe uma regra absoluta para as reuniões da Sodexo que acontecem aqui hoje. O que a gente pede é para a gente ter muito carinho e cuidado com o outro, e se for uma exigência para um evento, um exercício, avise com antecedência. Só para você ter uma ideia, só para completar, né, eu que trabalho com treinamento há, sei lá, 30 anos, né, que eu estou nessa área, pelo menos 20 como consultor, há 15 eu faço programas online, há 15. Eu comecei numa época que a internet não era nem metade do que a gente tem hoje, em termos de largura de banda, de recursos, de ferramentas, etc. Então, hoje nós temos, assim, um ferramental maravilhoso para a gente poder trabalhar à distância. O número de intervenções que a gente consegue fazer, de contatos que a gente tem com as pessoas, a praticidade para se montar um treinamento é tão grande que é impossível a gente dizer, isso é irrelevante. Não é irrelevante, é super relevante. Dá para a gente treinar muito mais, dá para a gente aprofundar muito mais, dá para a gente se aproximar das pessoas muito mais. Agora, como qualquer coisa, tem seus limites, né? Que é isso que a Mônica está dizendo. A gente tem que entender esses limites. Eles existem, as pessoas, elas realmente estão... Por que o check-in emocional, né, que eu mencionei no começo, Renata, que você falou, é importante, que hoje a gente tá sugerindo para os líderes começarem reuniões perguntando para as pessoas, oi, gente, vamos fazer uma rodada, como é que vocês estão? Porque antigamente era assim, e aí, gente, vamos lá, quem trouxe o relatório XYZ? Sabe, sem nenhuma preliminar, não dá, né? Quer dizer, é uma falta de... Num momento em que as pessoas estão afetadas emocionalmente, elas não estão no seu equilíbrio perfeito, porque a vida delas mudou muito, é importante que os líderes tenham essa sensibilidade, né? Isso vale também para os organizadores de reunião, mesmo que você não seja o líder daquela equipe, é o mínimo que você tem a fazer por essas pessoas, é perguntar como elas estão, é uma coisa de 5 minutos. Pode fazer toda a diferença, né, na produtividade, inclusive, das pessoas que fazem parte da reunião. Queria já dar 2 perguntas aí para vocês. Uma tem um tempo ideal de duração para uma reunião? Tem algum tempo ideal? Por mim, 10 minutos. Maravilha! A gente estava nos escritórios já trabalhando com as metodologias ágeis, né, e as deles não duram mais do que 15 minutos. Nossa! Sensacional. Essa coisa de... Mas eu acho que... Fala, Mônica. Desculpa, Marcelo. Não, pode falar, você primeiro. Eu entendo que as reuniões virtuais, elas não devem passar de 40 minutos, né? Eu acho que mais que isso sobrecarrega as pessoas, acaba desligando, nem todo mundo participa. É melhor trazer assuntos e ser muito objetivo e resolver assuntos pequenos do que trazer um gigante para trabalhar em uma reunião muito longa. Não existe uma regra absoluta, e nenhuma reunião deve passar disso. Então, não, numa eventual necessidade, a gente pode até combinar com o time, mas com 40 a gente vai dar uma pausa, vai dar aquela circulada e a gente volta. Mas eu não aconselho que seja muito mais que isso, porque é extremamente desgastante e aí começa a ser improdutivo, porque aí começa a dar... incômodo na cadeira, começa a olhar muito para o lado para ver onde o cachorro e o gato e a criança estão indo, esquenta, a água acaba, né? Então, eu entendo que uns 40 minutos a gente consegue resolver muito assunto, se a gente tiver objetividade, se a gente tiver pauta de reunião, se a gente sabe onde a gente foi, até onde a gente quer chegar, e a gente aproveita melhor esse tempo. Legal. E Armelle,
Você ia falar alguma coisa e a gente cortou. Não, é uma coisa que o Marcelo pratica, né, pelo menos nas nossas reuniões, é super simples. Começar a reunião, vendo quanto tempo a gente tem. Então, mesmo que você marcou 1 hora na agenda, você aproveita esse momento. Está todo mundo doido para fazer a reunião mais curta possível. Então, a gente já nesse momento coloca o limite e tenta fazer com o menos tempo possível. E também fala o que precisamos resolver hoje. Então, são coisas óbvias, todo mundo sabe que tem que ter pauta na reunião, mas relembrar isso e limitar o tempo que tem, quando queremos acabar, e se não acabou, de repente, marca outra reunião e deixa para depois, mas respeita o tempo, eu acho que é uma coisa super simples, que funciona muito bem e deixa todo mundo alinhado, não tem ninguém cansado, que não aguenta mais estar naquela reunião, cada um vai dizer o tempo efetivamente que está disposto a gastar com essa reunião. Você sabe que eu tenho 2 experiências com isso, né? Uma nós usamos um conceito que é o tempo homem bunda cadeira, que a gente chama, né, em treinamento. Que é assim, quanto tempo um participante conseguia ficar sentadinho num treinamento. Então, a gente montava os treinamentos para que houvessem exercícios de pé, que eles pudessem andar, ou intervalos, porque mais de 1 hora, quando chega em 50 minutos, o nosso cérebro é um limite do nosso cérebro. Né? Lembra, como eu falei, nós temos um corpo, né? Precisa respeitar esse corpo. Então, o cérebro não aguenta ficar fazendo coisa seguida há muito tempo. Então, 1 hora, porque a produtividade cai no dedão do pé. Para que você vai ficar lá? Eu vejo, às vezes, gente fazendo reunião de 4 horas, gente, não faz sentido. Antes mesmo da pandemia, alguns clientes meus, né, não por minha interferência, mas porque era uma política já do cliente, inclusive mundial, acabaram com as salas de reunião, começaram a criar stand-up meetings rooms, que eram salas onde tem uma mesa dessas de bar, alta, redondinha, pequenininha, altinha, que não tem cadeira, várias, uns cubículos assim. E as pessoas que queriam fazer uma reunião iam lá, ou seja, não tem cadeira, não tem projetor, não dá para se aboletar ali, ligar o computador, etc., esticar as pernas. Vai lá, resolve o que tem que fazer e vai embora. Então, eu brinquei 15 minutos, mas não é brincadeira, é sério. Várias empresas hoje têm stand-up meeting rooms, que são as reuniões rápidas de pé, que você faz de pé. Então, eu acho que a reunião tem que ter o tempo que precisa para tomar a decisão que tem que ser tomada, mas também lembrar que a gente exagera e às vezes esquece que você está tomando o tempo de outras pessoas. Aquele tempo que você tomou de alguém, o seu, já que você decidiu jogar fora, é problema seu. Mas você está tomando o tempo de outras pessoas, que podia estar gastando com a família, podia estar com a namorada, com o namorado, com o parceiro, não importa, com quem ele quiser, tá? Ou sozinho, sem fazer nada. Você está tomando esse tempo. E a pessoa poderia estar trabalhando, produzindo mais se não estivesse ali. Legal, Marcelo. E eu queria reforçar só um ponto, que eu acho que a maioria das organizações sofre com isso, respeito aos horários. E a gente está falando de reunião, mas a gente tem que lembrar do início da jornada de trabalho, do fim da jornada de trabalho, dos intervalos de almoço. Eu acompanhei um estudo recente sobre a qualidade de vida em home office, né, que a gente fez logo nos primeiros 3 meses de home office, na pandemia, e uma das maiores queixas dos profissionais em geral era essa falta de respeito aos horários de trabalho, sejam do horário de término das reuniões, início e término de jornada e intervalos de almoço. Então, eu acho que tem que acender uma luz, né? Tem que prestar mais atenção nisso. As coisas estão um pouco misturadas, está tudo dentro de casa, o check-in e o check-out da vida profissional para dentro de casa está um pouco confuso, né? Antes a gente pegava o carro e dirigia 2 horas, isso fazia desligar do trabalho e começar a pensar no que eu ia fazer na janta, ou ia fazer no curso à tarde. Não tem mais isso. Então, muita atenção, assim, é uma dica que eu dou para gestores, para os colaboradores em geral, para os líderes de reunião. Respeita os horários de trabalho, respeita os horários das pessoas, né? Se você marcou reunião de 40 minutos, termine em 40 minutos, se necessário, agende outra. Para quem usa o Outlook, vê a disponibilidade, né? Vê tenta encaixar um horário bom para todo mundo, não tenta impor o seu horário para todo mundo, porque a gente não sabe o que está acontecendo ali do outro lado e quais são as demandas que tá ali, né? Então, eu acho que isso é um fator crítico de qualidade de vida. É verdade, estou de acordo.
E acho que nunca se trabalhou tanto quanto esse ano, né, nesses últimos meses, porque está tudo embolado, a gente dividiu o antes, durante e depois, mas na verdade acaba que dá tudo junto, né, o antes, durante e depois, a gente tem que aprender a separar tudo isso. Então, pegando a deixa, vamos para o depois da reunião, assim, a gente tem algumas perguntas para fazer também para vocês. Como transformar a conversa em algo produtivo e compartilhado com todos? Como se organizar sem a necessidade de tanta reunião? Já presenciou alguma história divertida ou trágica durante uma reunião ou um call? Quem quer falar sobre esse depois, assim, da reunião? Eu vou deixar alguém falar que eu falei demais. Perdão. Eu queria, na verdade, a transição entre esse momento de antes e o depois e trazer apontar essa diferença que tem entre as reuniões presenciais e as online. Às vezes, numa reunião, vai ter algum bate-boca, a pessoa não concordam, e no caso de uma reunião presencial, sai da sala de reunião, vai conversar e já o assunto já tá resolvido. Mas isso, nas reuniões online, aí fica difícil fazer isso. Então, eu acho que o que a gente fazia depois das reuniões, talvez, chamava para tomar um café, terminava de resolver um ponto específico, algum atrito, a gente tem que fazer durante a reunião. E voltando um pouco uma das perguntas que foi feita pelos influenciadores no início da nossa live, sobre se as pessoas estão prontas para receber críticas. Acho que críticas construtivas, com certeza. Então, acho que isso também tem a ver com isso. A gente tem que aprender a resolver as coisas durante a reunião. Já que a gente está lá na reunião, vamos já aproveitar para fazer. Então, era só, assim, que eu achei interessante apontar essa diferença entre o presencial e o online. Muito importante mesmo, sua colocação. Mônica. Bom, eu acho que todos nós devemos ter a liberdade de encerrar uma reunião se ela não está sendo produtiva. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Você está naquela reunião, ela está agendada para 30h40, tomou um rumo que você não está entendendo bem onde quer chegar, fugiu da pauta, ou nem todo mundo está preparado, né? Ninguém trouxe o que precisava trazer, ou está faltando muita coisa para aquilo acontecer. A primeira dica é falar, gente, acho que a gente pode terminar por aqui e agendar uma próxima, ou vejo que esse assunto já foi resolvido, a gente não precisa continuar. Acho que a gente precisa ter essa liberdade de entender quando uma reunião foi marcada erroneamente, talvez não precisasse, fosse um e-mail, ou quando ela tomou um rumo que não é um rumo produtivo, não está trazendo benefício para ninguém, a gente não está caminhando bem. Então, não só o líder, mas qualquer membro da equipe, já que ele foi convidado a participar, ele teve voz ativa, ele também deve ter a liberdade de dizer, acho que está na hora de encerrar a reunião. Então, falando de encerramento, o primeiro ponto é esse, né? Vamos encerrar quando achar que é necessário encerrar e quando não está mais sendo eficiente para ninguém. Outra coisa que eu gosto muito e proponho uma discussão, aí é mais uma autorreflexão mesmo, assim, terminou a reunião, para e pensa um pouco. Como foi essa reunião? Todos os membros participaram ou só eu falei, né? Porque se só você falou, talvez o problema da reunião seja você. Pensa um pouco nisso. Não é fácil essa reflexão, às vezes dói um pouco você chegar nessa conclusão, mas se você conseguir ser honesto com você mesmo, as chances das suas reuniões se tornarem mais produtivas aumentam consideravelmente. Então, o seu check-out da reunião é fundamental para você melhorar a qualidade das suas próximas reuniões. Maravilhoso. Bom, eu fala, Renata, quer falar alguma coisa? Não, pode falar. A gente tem umas perguntas muito interessantes aqui que eu quero fazer para vocês, mas pode... Fala aí. Vamos botar elas na roda. Põe aí a pergunta. Olha só, a Marcele está perguntando, em uma reunião, devo expor minhas insatisfações? Uhum. Você quer que eu responda já, não? Pode ser? Olha, eu ia falar disso, que é assim, as reuniões são eventos de trabalho, mas elas são eventos sociais, né? Onde a gente está socializando, a gente está em contato com um grupo de pessoas. E, obviamente, que como profissional, a gente tem que ficar atento à imagem nossa, né? Porque isso afeta
o nosso futuro, a nossa empregabilidade. Então, eu já presenciei, né, você falou de casos curiosos e tal, trágicos até, sincericídios públicos. Né, a pessoa cometeu sincericídio, ela foi tão sincera que ela acabou, né, se expondo demais. Eu já vi casos de diretora, no caso, uma diretora jogar um cinzeiro na cabeça de outro diretor, no meio de uma reunião. Por quê? Porque a gente esquece, de novo, né, que nós somos seres humanos com emoções, etc. Nos nossos treinamentos eu digo que nós somos animaizinhos bem treinados, né? Os seres humanos, eles se acham, né, super racionais, etc. Mas os neurocientistas já mostraram que a gente toma 70, 80% das decisões que a gente toma todos os dias são irracionais. Né? Então, assim, a reunião é um momento em que a gente está exposto, porque o nosso instinto de sobrevivência está tentando nos proteger. E, ao mesmo tempo, você tem que manter aquela fleuma britânica, aquela cara de pastel, quando alguém fala uma bobagem, você quer dizer para ele para ela que é uma bobagem, mas não pode, né? Assim, com todas as letras. Então, o equilíbrio emocional, de novo, né, é algo que a gente tem ensinado nos nossos eventos, nossos cursos. Como é que a pessoa consegue manter o eixo? Fala-se muito em mindfulness, né? O que é o mindfulness? O mindfulness é o estado de presença, de atenção plena. Nada mais é do que você saber quem você é, onde você está, o que você está sentindo naquele momento. Inclusive, sentir que você está com raiva. Né? Você está com raiva, o mindfulness vai te permitir perceber que você está com raiva no teu corpo. Porque, antes de mais nada, as emoções são corporais, elas são físicas. Então, quando a gente fala de mindfulness, nós não estamos falando para você virar, sabe, Hare Krishna, nada disso. Nós estamos falando, olha, pratique o autocontrole e essa consciência para você poder, numa reunião, saber até onde você pode ir. Ah, posso falar tudo que eu sinto? Olha, se você parar para pensar tudo que você sente, eu acho que você vai concluir que você não pode contar, porque o nosso mundo interior é muito louco, né? E é normal, porque é o nosso instinto. Quem está fora não precisa saber. Né? Então, essa é a minha resposta, né? Pratique mindfulness. Aliás, a Armélia até preparou um exercício, não sei se vocês quiserem, a gente pode fazer aqui, para como a gente controla um pouco as emoções. Se vocês quiserem, a gente pode, eu acho ótimo. Posso fazer as perguntas e a gente faz isso no final? Pode ser, porque tem umas perguntas que tem bastante aqui. Então, a resposta para a Marcele seria, mas a gente quer muito fazer esse exercício, com certeza. Então, a resposta para a Marcele talvez seria filtrar as insatisfações, não é? Encontrar o seu eixo antes e decidir o que você quer falar, né? Porque na hora que você tá no teu fora de si, você fala bobagem. Sim. Tá, então assim, ó, a gente está estourando nosso tempo e como uma boa reunião de trabalho, a gente precisa conseguir, vou dar um exemplo, né? Eu vou ler todas as perguntas aqui para a gente falar sobre elas de novo, tá bom? Então, o Adriano pergunta, invite para a reunião pós-expediente, o que fazer? Vão guardando aí as respostinhas para a gente fazer isso no final. A Juliana, o que fazer se ficar estressado? A Tatiana pergunta, como não ficar com vaidades nas reuniões com gestores? A Eliane, ao identificar que a reunião não será produtiva, como conduzir para encerrar? A Érica pergunta, e quando somos chamados via vídeo, sem prévio aviso, e ainda temos que abrir a câmera, isso é correto? Acontece frequência? E qual recado para os que fazem isso? Estão guardando aí as respostas? Já esqueci da primeira. Então, vou voltar, peraí. Deixa eu fazer uma pergunta, Renata. Não tem como, por exemplo, pegar essas perguntas todas, mandar para a gente responde, a gente coloca no site, ou responde para as pessoas diretamente? Sim, eu vou ver aqui com a galera técnica, já respondo para vocês, que eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. O que vocês acham das reuniões diárias para a equipe informar as tarefas que cada um tem que fazer? Enfim, então, são muitas perguntas. Muita gente dizendo que apoia a câmera aberta. Quando estamos em reunião ao vivo, nos olhamos das pessoas. Por que não olhar hoje? Isso a gente já falou, né? Um pouco sobre a câmera aberta. Sim. Gente, deixa eu ver, quando somos chamados via vídeo sem... isso a gente também já falou.
Essa daqui é muito interessante, né? Invite para reunião pós-expediente, o que fazer, né? Isso é ultrapassado. Cada empresa faz uma contraproposta. Tem opção, né, de contraproposta lá no Invite. Faz uma contraproposta, né, pondo dentro do horário de trabalho. Se não for um assunto urgente, né, propõe que seja dentro do horário. Você consegue recusar e propor um novo horário. Eu acho que isso é importante. Use bem as ferramentas. O Invite vem com a opção de propor um novo horário. Então, não só recuse, mas propõe um novo horário dentro do expediente. Se você conseguir no mesmo dia, ótimo, se não, no dia seguinte. As empresas têm criado políticas, cada uma do seu jeito, mas as melhores que eu vi até hoje giram em torno do bom senso, né? Fala, gente, todo mundo tem família, todo mundo tem casa, todo mundo quer descansar, né? Então vamos respeitar. E parece que várias delas têm conseguido estabelecer limites. Mas o maior limite, o mais importante, quem cria é a gente, né? Se a gente não tiver limite com a nossa vida, né, a gente vai ser invadido todo dia, né? Sim. Não tem política que dê conta, né? E essa resposta aqui, essa pergunta, eu vou falar para a Armelle responder. O que fazer se ficar estressado? A Juliana pergunta. A Armelle vai responder essa, né, Armelle? Vou. Inclusive, eu acho que dá para encaixar com o exercício que a gente queria fazer. Vou explicar como é que é o exercício, mas eu acho que não quero comer muito tempo aqui, então não vamos tomar o tempo de fazer em toda a sua extensão, mas é muito simples, então dá para deixar as instruções aqui com vocês e depois cada um vai refazer. O que eu mostrei no início, o que a gente pode fazer para respirar fundo, fechar os olhos, isso com certeza não dá para fazer no meio da reunião. Mas ainda tem algumas coisas que são super discretas, quando você sente que o estresse está subindo, que você sabe que você vai se colocar da forma que não é a correta, que você vai se arrepender depois. Tem algumas coisas que você consegue fazer, trazendo esse conceito de mindfulness para te levar para o aqui e agora. Isso a gente faz usando os sentidos, mobilizando os nossos sentidos. O que a gente pode usar dentro de uma reunião é o toque. Então, você pode, por exemplo, colocar as palmas das mãos abertas no tampo da mesa e você continuar olhando para a câmera. As pessoas estão achando que você está lá dentro da reunião e você vai sentindo qual que é a temperatura do tampo, sentindo o material que está feito, talvez sentir qual região da sua mão toca mais a mesa, né? Você sente mais o apoio na ponta dos dedos, um pouco menos no meio da palma da mão. A gente pode fazer a mesma coisa com a sensação de encostar no encosto da cadeira, onde exatamente que as minhas costas estão apoiadas. Mesma coisa com o quadril, a parte de trás das coxas. Então, tem várias coisinhas assim que a gente consegue fazer em toda a descrição, que vai durar alguns segundos, né? Coisa muito rápida, que vai te ajudar a voltar para o eixo, a parar o diálogo interno e a conseguir voltar com mais calma durante a reunião. Trabalhar uma respiração mais profunda também, que nem a gente fez, né, no início, incentivando a respiração abdominal, né, sentindo que a gente precisa respirar pelo abdômen, expandindo o umbigo, e não só aqui pela caixa torácica, pelo peito. Isso também a gente consegue fazer no meio da reunião, sem ninguém perceber, que seja, aliás, no online ou no presencial. Encontrar o nosso eixo, né? Acho que isso é muito importante, né? Na vida e nas reuniões, assim, te dá uma certa postura e coragem para seguir em frente, né? Você sabe que em bioenergética, né, que nós temos uma ligação muito forte com essa linha terapêutica aqui na família. Minha mãe é terapeuta e formadora de psicoterapeutas nessa linha há muitos anos. E a gente tem um exercício que a gente chama de grounding, que é o exercício de você se enraizar. É impressionante como dá segurança, né? O exercício de grounding faz com que a pessoa se sinta plantada no chão, né? E esse é o que uma árvore faz, né? Ela está plantada no chão, por isso que ela é segura, é um símbolo de segurança. Está plantada no chão. E a maioria de nós não sabe o que é isso, porque a gente vive aqui na cabeça, né? A gente não vive plantado no chão. E aí a insegurança aparece muito fácil. Sim. Nossa, gente, estamos chegando no final desse bate-papo que eu achei incrível. Como eu falei no começo, estou saindo melhor do que eu cheguei, com certeza. E acho que todo mundo que está assistindo a gente. Queria que vocês falassem os recados finais.
e as redes sociais, como que, né, nós nos conectamos através das redes sociais, para que as pessoas também possam fazer as perguntas lá, as perguntas que não foram respondidas, assim, a gente pode conversar por lá. Então, Mônica, você quer falar, fazer essas considerações finais, seu LinkedIn? Sim, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Acho que se a gente colocar meia dúzia das dicas que a gente pegou aqui em prática, a gente vai sentir no dia a dia a melhora, e se a gente tiver esse propósito de melhorar para a gente, melhorar para o outro, não tem por que dar errado, né? Vai dar certo. Então, pensa na sua melhoria, na melhoria do outro, seja empático, e vai ser uma relação de ganha-ganha, tenho certeza. Vocês me encontram no LinkedIn como Mônica Torquato mesmo. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, Renata, Armelle, Marcelo e todo mundo que está aqui com a gente agora à tarde. Agradeço. Armelle? Não sei se está... Obrigada também, vou agradecer. Eu estou meio especializada, né? Mas eu estou aqui ainda. A voz está perfeita. Então, tá bom. Então, muito obrigada, Renata, por trazer todas essas perguntas, a quem também mandou as suas. Foi um papo muito interessante, foi um prazer estar aqui com vocês. Vocês podem entrar em contato conosco da iniciativa Body Mind Tools na nossa página do Facebook, que chama Body Mind Tools, e aí a gente posta artigos, conteúdos, eventos que a gente participa, então não deixa de interagir com a gente, e também se estiver interessado pela parte mais de yoga corporativa com a Yogist, temos também página do Facebook, Yogist, no Instagram, Yogist Brasil, qualquer coisa podem entrar em contato por aí que a gente vai conversando. Obrigada pela sua participação, eu adorei. Marcelo? Queria agradecer a Sodexo por nos dar essa oportunidade de falar da gente, do nosso trabalho. Queria agradecer a Mônica também por essa possibilidade de interagir com você, te conhecer, Mônica, e a Renata também, a todos os participantes que mandaram perguntas. Quero muito ter acesso a essas perguntas para responder mais atentamente, porque eu acho que tem perguntas muito ricas. E se eu pudesse deixar uma mensagem, né, para todos, aqui para todas, eu diria assim, aproveitem a vida, né? Tem uma frase do Janete da Fonseca, né, economista e filósofo, né, que ele diz assim, né, que a vida é um evento finito de duração indefinida, e é isso que torna a vida boa, porque você não sabe quando ela vai acabar, né? Então, use o seu tempo da melhor forma possível, né, porque a gente pode não ter a chance de viver mais, né? É uma realidade. Eu acho que essa pandemia trouxe muito isso para a gente, e hoje a gente entende melhor o que ele quis dizer, né? Mas a gente espera que vocês tenham uma vida de alegria, de paz, de saúde, e tudo de bom para vocês. Vocês podem me encontrar lá no Instagram, né, no MejeanBR, que está aí na tela, ou através da nossa página do Facebook, como a Armelle colocou, que é o Body Mind Tools. Obrigado. Tem aquela frase que diz, não é você que mata o tempo, é o tempo que te mata, né? Então, é importante a gente sempre lembrar disso. Nós tivemos muitas perguntas, e aí as pessoas também que estão assistindo a gente podem entrar em contato com os nossos convidados nas redes sociais que eles acabaram de passar e fazer as perguntas por lá. Vocês podem me encontrar, também vou fazer a minha conexão aqui no Instagram, em tela com 2 L's. E também Instituto A Nossa Jornada. Então, também espero vocês lá. Se cuidem, boas reuniões. Espero que vocês tenham aprendido, assim como eu, muitas dicas interessantes hoje. Até o próximo Conexões ao Vivo. Eu espero vocês. Obrigada, Marcelo, Armelle, Mônica. Até breve. Um beijo. Se cuidem.